Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Política Real. O entrevistado da semana manja tudo sobre liberalismo. Ele é o executivo, é o chefão do Movimento Livres, Magno. Depois de uma apresentação dessa, eu tô... Ele tava aqui falando, é carioca, virou paulista. Obrigado por você ter aceito o convite, por ter vindo aqui. É sempre bom conversar com pessoas que têm, assim... que traz conteúdo, sabe? Porque muitas vezes a gente fala em política, você vai conversar, você fala assim, meu Deus, como que conseguiu mandato e tal? Eu não tô falando mal de ninguém, porque eu sou amigo de todo mundo. Mas é sempre bom conversar com pessoas... Mano é amigo nosso, né? Mano é Jovem Pan, fiz muito programa com ele na Jovem Pan e tal. Ele é do Livres também, né? Trabalha comigo. A pessoa que eu mais vejo na minha vida é o Mano. Pernambucano, inteligente, sabe? Pô, vale a pena, já fez podcast aqui conosco. Às vezes, nem todo mundo que assiste a Jovem Pan muitas vezes entende né? Dane-se também. O meu Instagram agora eu tô falando um pouco mais. É porrada de um lado, é porrada do outro. Eu falei, caramba, os dois lados batendo, alguma coisa eu tô fazendo certo, né? Ou tudo errado. Ou tudo errado, né? Que eu quero acreditar que a gente não fale tudo errado, mas Qual que é a sua formação? Eu fiz na faculdade, eu fiz Ciências Sociais. Eu não sabia exatamente o que eu queria cursar na faculdade, porque eu sempre gostei de política, desde que eu me entendo por gente, assim, desde muito cedo, assim. Eu sempre gostei, eu era criança que ficava vendo o horário eleitoral. Filiado a algum partido ou não? Não, por muito tempo não, eu me filiei ao Novo em 2017, talvez. Por que essa turma mais liberal, né? Mais liberais, no conceito da economia, não essa bagunça, né, de direita, extremo e tal, optou pelo Novo? Porque acho que era... Amoedo trazia um pouco isso? Não, eu acho que tinha um conceito de se fazer um partido diferente, no sentido de ter uma organização mais orgânica, de você não ter um dono no partido, de você ter uma construção ideológica mais robusta. Os partidos políticos brasileiros, eu acho que isso todo mundo sabe, né? Os partidos políticos brasileiros têm, com raríssimas exceções, têm uma dificuldade de ter um fundamento ideológico. Então eu acho que o Novo oferecia isso para muita gente que não se encontrava ou não se encontraria em outros partidos, né? Se você pensar, se um liberal vai para onde exatamente, né? Acho que hoje, em 2025, a gente tem uma política um pouco mais ideologizada, então talvez essa escolha hoje seja menos complicada, mas ali naquele momento, em 2017, não havia tantas possibilidades. Então... E o que as ciências sociais, ou o que essa sua formação, ou até você trabalhou num instituto nos Estados Unidos, Cato, né? Instituto dos Estados Unidos, o que essa parte profissional e a sua formação mudou na questão da política pública, né? O que isso te ajudou a concepção, né, de entendimento de política que você tem hoje, até liderando o que mudou? Como que foi que esse caminho te moldou como não é gestor, né? Mas é gestor de um dos movimentos mais importantes aqui do país. Acho que a gente... A visão do papel no Estado. Estou lendo aqui que está fugindo a palavra. Como que isso moldou a sua visão do papel do Estado? Acho que ter passado... A gente abriu outras gavetas. Isso, assim. Mas eu vou voltar na gaveta anterior. Eu saí da faculdade, eu fiz ciência política, né? Eu queria fazer ciência política, mas eu não sabia exatamente como encaixava. A internet, as pessoas que têm 20 anos hoje não imaginam como era você ter que fazer um vestibular na época, e você não sabia exatamente que cursos tinham naquela universidade. Quando eu terminei a faculdade, eu fui morar em Londres e fui trabalhar lá, né? Arrumei um emprego numa ONG por lá, e fui trabalhar. E eu acho que ali que o meu mundo começou a meio que se expandir, porque você sai do colégio e vai para a faculdade, o seu mundo é a escola e depois a faculdade.
acaba sendo um pouco uma continuação da escola. Você tem, claro, você tem uma carga de leituras aprofundada, você vira um adulto, você começa a viver de uma outra forma. Mas, para mim, a mudança de chave foi quando eu vou para fora do país, eu nunca tinha ido para fora do país, que você começa a entender que há formas diferentes de fazer as coisas. Acho que a gente, no Brasil, e hoje, obviamente, é muito melhor, a internet amplia nossos horizontes de uma forma que antes era muito difícil da gente ter essas informações. A gente é meio que refém de como as coisas são feitas desde sempre. E ter ido para a Inglaterra primeiro, depois para os Estados Unidos, depois eu morei 8 anos na Alemanha, mudou fundamentalmente a minha compreensão de que a gente pode viver a vida de muitas formas e que há diferentes maneiras de se lidar com problemas diferentes, mas que principalmente a gente não precisa reinventar a roda o tempo todo no Brasil, né? Eu voltei para o Brasil depois de quase 15 anos fora, porque, no fundo, a gente tem a esperança que o Brasil pode melhorar. Mas talvez a coisa que mais me frustre é como a gente tem um isolamento mental muito significativo no Brasil, e talvez seja uma questão do tamanho do Brasil, um país muito grande. Países muito grandes tendem a olhar muito para si mesmos, né? E a gente fica num vício de querer reinventar a roda o tempo todo, querer fazer coisas como se fosse a primeira vez que se faz aquela coisa, quando a gente tem tantos exemplos, tantas coisas que já deram certo em outros lugares. E acho que essa foi a mudança fundamental para mim. Isso tem um pouco a ver com a sua... Não que você abandonou, né? Mas você tinha uma produção acadêmica, né? Formação acadêmica, produção acadêmica. E saiu de uma produção acadêmica para uma articulação política? Porque quando você acaba participando do movimento, movimento como Livres, você pode continuar formulador, mas você deixa um pouco de lado a área de formulação de políticas públicas, né? Por meio acadêmico, para um negócio de articulação real da política. Sim. Foi um pouco isso que você... Por isso que você fez esse caminho? Por conta de achar que o Brasil fica muito querendo inventar e não sai do lugar? Porque não sai do lugar, né? Você inventa, aí o outro vai lá e inventa de diferente, fica essa roda, né? Que fica rodando infinitamente e não vai para lugar nenhum. É um pouco isso, né? E que eu acho que a gente pode sempre qualificar os debates, trazendo mais evidências e tudo, mas o Brasil tem uma dificuldade de fazer o básico de uma forma minimamente digna. A gente tem uma concepção de senso comum que é amplamente aceita pela população. Se a gente pegasse o espectro político, 90% do espectro político consegue entender as coisas mais básicas e tudo. Mas a gente é preso num debate que me parece ainda um debate meio anos 70. Se o governo deve fazer absolutamente tudo. É sempre os extremos, né? Isso. O governo provém e dá prosperidade para o povo. A esquerda, né, via governo, ou o outro lado, não vamos prover, vamos dar condições, mas... Boa sorte aí, vai lá. Isso. E a gente tá... É um debate que aconteceu há 50 anos em outros países, né? Essas visões que você consegue entender olhando... não sei, pega um tema como a reforma da Previdência, que no Brasil era um tema super divisivo, super polêmico, e um partido de esquerda fez na Alemanha nos anos 90, sabe? Nos países desenvolvidos, esse é um tema vencido há 30 anos. Por quê? E não é uma questão ideológica. Olha, nós temos hoje menos crianças do que tínhamos antes, nós temos menos jovens, teremos menos jovens do que tínhamos, e tem uma galera mais velha no futuro. O modelo precisa mudar porque nós mudamos demograficamente. E ainda assim, no Brasil, a gente demorou 25 anos, sei lá, para vencer esse debate. O que eu observava de fora, e a gente
falando dessa questão da transição, da vida acadêmica, eu observava uma geração de pessoas que estavam colocando os seus pés na água da política de uma forma ou de outra, ou se candidatando, ou trabalhando em assessoria de candidatos, ou fazendo comunicação política, mas falando sobre política no Brasil, enquanto eu estava dando aula numa universidade no interior da Alemanha. Então eu falei, putz, não, eu quero me arriscar também. Por mais que seja uma coisa super ingrata, né? A gente estava falando das pessoas xingando e tudo. Eu admiro muito quem entra na política e que não é bandido, porque é uma escolha péssima para sua vida, assim, né? Se você não é bandido e entra na política... Você vira. Pô, primeiro, as pessoas vão achar que você é bandido de qualquer forma, já né? te olham com uma certa... Já te moldam, só de você falar que você fala, eu sou político, sou isso, sou aquilo, já te moldam. E se você já tá levando a culpa mesmo, né? Sabe, assim? Então, é uma atividade, que na minha cabeça é super nobre, que a maioria das pessoas que entram na política e que é honesta, tá perdendo dinheiro na política, tá perdendo a sua vida, tá perdendo a sua privacidade. E ver essas pessoas, ainda assim, querendo doar a sua vida para esse tipo de causa... Para mim é uma coisa muito inspiradora. E como eu sempre gostei de política, eu queria ajudar de alguma forma. Eu não tenho talento para ser candidato, mas eu fui tentar ajudar da forma que eu podia. Tá muito na moda, né, a história do 8 de janeiro. Né? A gente está falando, né, em conflito, essas coisas. O que você acha do 8 de janeiro? Foi golpe, não foi? Foi depredação? É um meio termo? O que você... Cara, como que você analisaria? Como que você... Né, eu acho isso. Eu acho que a gente tinha pessoas que achavam que poderiam fazer alguma coisa. Eu não acho que eles teriam condição de fazer absolutamente nada, né? Tem uma comparação com o 6 de janeiro lá do Trump nos Estados Unidos, mas é muito diferente. Mas você acha que eles estavam ali num negócio de raiva e vão quebrar tudo? Ou realmente eles estavam lá com o sentimento, eu tô aqui porque eu vou dar um golpe? Já acha que... Não tava, né? Eles estavam... É meio massa de manobra, não foi? Você não acha? Isso. Eles são ventrílocos de alguém de algumas pessoas que queriam tumultuar as coisas. Eu acho que eles eram peões de um jogo de tumulto. Eles não tinham condição de fazer nada além do que fizeram. Acho que estavam com muita raiva e quebraram com raiva e que tinham motivações políticas no que fizeram. Mas, até aí, a gente tem muitos protestos que pessoas raivosas quebram tudo. Então, aquilo não é exatamente uma novidade. De todos os lados, né? Isso, exatamente. Em geral, da esquerda, inclusive. Né? Que acontece com alguma frequência e as pessoas de direita conseguem reconhecer quando os protestos de esquerda passam do ponto e incendeiam coisas, quebram coisas. Você acha que uma anistia consegue pacificar o país? Não. Eu não acho que a anistia seja a palavra correta e, por não ser uma palavra correta, acho que não consegue nem mobilizar a direita direito. O Bolsonaro teve dificuldade de mobilizar as pessoas para a manifestação que ele fez no Rio de Janeiro. Isso. E comparado com o histórico dele, ele também teve dificuldade para manifestar em São Paulo, para mobilizar em São Paulo também. Porque eu acho que as pessoas de direita entendem que quebrar coisas é errado. Então, é muito difícil você mobilizar pessoas por uma causa que eles entendem que as penas são excessivas. Isso. Sim. Mas eu acho que... O próprio Nicolas gravou um vídeo essa semana. Ele fala assim, acho que exageraram. Acho que tem que ser punido. Isso. Por, sei lá, por depredação. Ele não fala depredação, mas é o que eu acho. Tem que ser uma certa punição. Né? Porque não pode... Porque também não dá para abrir precedente, né? Eu acho que já chegou numa situação que se abre precedente, todo mundo vai achar normal, vou lá quebrar tudo, vou aqui no palácio e quebro tudo, vou lá, queima a estátua do Borba Gato. Não pode achar isso normal. E eu sou 100% favorável de... Alguma punição tem que existir. Mas não 14 anos, eu não acho que 14 anos de prisão seja algo razoável. E talvez o que possa pacificar o país seja essa conversa.
nós precisamos, enquanto sociedade, ter essa conversa. E a conversa precisa ser, olha só, depredação é errado, depredação de prédios públicos é ainda mais errado. Nós não precisamos fingir que todo o resto estava normal para dizer que, olha, aquelas pessoas não iriam dar golpe algum, porque não é assim que se dá golpe. A democracia brasileira não mora num prédio. Isso. Você destrui um prédio, você não destrói a democracia brasileira. Aquele é um símbolo. Isso. E a gente precisa entender o que estava sendo manifestado ali naquela raiva, reprimir e recriminar aquele tipo de atitude, porque não é assim que se manifesta descontentamento numa democracia. Mas acho que a pacificação passa por atribuir responsabilidades a quem tem responsabilidades. Se havia uma tentativa de golpe em curso no Brasil, não eram aquelas pessoas. Não eram aquelas pessoas. Não eram aquelas pessoas. Não eram aquelas pessoas. Elas estavam com outro. Ele estava com um sentimento de derrota, de uma eleição, essas coisas. Elas queriam que o exército desse um golpe. Isso. Tudo bem, mas não eram elas. Elas não iam uma vontade, todo mundo tem vontade, exato, né? Mas isso não. Não sei se ter vontade é crime, né? Mas eu acho que no caso deles não era crime. Eu acho que eles realmente, se tivesse outras. Eles foram massa de manobra. Aqui na política a gente. Para as pessoas é mais difícil falar isso. Mas quem faz política há muitos anos, sabe? Massa de manobra, fala, causa o caos que depois eu faço o resto. Isso. Só que o resto não aconteceu. Isso. E a gente não pode... porque não tiveram coragem, ou porque o exército também não entrou nessa questão, né? Esse também... eu não consigo ver uma iniciativa de evitar a posse do Lula e do Alckmin indo a lugar algum. Isso. Ninguém ia apoiar isso. Né? Ninguém, nem dentro da direita no Brasil haveria apoio que fosse substancial o suficiente para dar suporte a essa tentativa. Nós vivemos um momento crescente de populismo, seja da direita ou da esquerda? Sim. Porque as pessoas estão demandando esse tipo de política. Os políticos são muito hábeis em ler a população, né? Os políticos oferecem à população o que a população pede. Se a população pede mais responsabilidade, eles são mais responsáveis. Se a população pede um salvador da pátria, eles também podem ser um salvador da pátria, sabe? O negócio dos políticos, o serviço que os políticos oferecem é a satisfação dos desejos dos eleitores. O Brasil já teve alguns momentos, né? O Brasil já teve, nos anos 80, durante a hiperinflação que o Brasil viveu nos 70, 80, 90, uma demanda por congelamento de preços. E aí todos os políticos estavam dispostos a congelar preços. Chegou uma hora que o brasileiro não estava mais suportando a ideia de ter a inflação de volta. Então, todo mundo ficou super responsável, super contra a inflação. Político que ameaçasse trazer a inflação de volta era imediatamente punido. Hoje, a população, tendo a capacidade de se manifestar melhor, de manifestar suas opiniões, consegue comunicar aos políticos com mais facilidade que eles estão absolutamente de saco cheio. E como que o Livres, o movimento Livres, se articula ou trabalha num momento onde existem extremos ideológicos, né? Onde muitas vezes o que faz parte da ciência da política, ou faz parte do negócio legal da política, que é a discussão das diferenças sem as agressões de fato e as agressões verbais. Eu dou um exemplo aqui. Eu sou amigo eu era do PSDB, mas eu sou amigo do Orlando Silva. Né? Um é PSDB, outro é... Sim. E eu adorava tomar cerveja com ele, porque ele tem uns pensamentos que muitas vezes era diferente, mas eu aprendia com ele e aprendia, inclusive, a como combater os... Exatamente, é óbvio. Cara, claro. a partir do momento que eu falo assim, a partir do momento que uma guerra, você não sabe como o seu adversário na guerra vai te atacar ou como pensa, como que você vai montar uma estratégia para ganhar a guerra? Você não ganha a guerra, né? E mas como que o Livre né? consegue se movimentar
nessa fase raivosa dos extremos? Eu acho que a gente aprendeu bastante nos últimos anos. A gente começa ali em 2018 pensando em fortalecer a nossa visão de mundo. Pô, a nossa visão de mundo a gente gosta de uma política na economia que seja liberal, mas também uma política social que seja liberal, né? Uma sociedade aberta e uma economia aberta. Então, de vez em quando, a gente concorda com as coisas da esquerda, de vez em quando a gente concorda com as coisas da direita. E no ambiente polarizado, talvez essa seja a pior coisa que você pode dizer, né? Quer dizer, olha, às vezes eu concordo com um, às vezes eu concordo com o outro. É o famoso que chamava o PSDB a vida toda, em cima do muro. Isso, é o em cima do muro. Mas, à medida que o tempo passa, as pessoas... e você mantém a consistência no que você fala, nos seus posicionamentos, as pessoas entendem que, bom, então não é o muro pelo muro, mas sim é porque há um conjunto de ideias, um conjunto de visões aqui, que às vezes você concorda, às vezes você discorda, mas a gente existe e a gente tem um grupo que pensa desse caminho. Só complemento. Você acha que em algum momento as pessoas... Porque sempre voltar... Pelo menos eu faço muita eleição há muitos anos, né? E aqui em São Paulo votavam muito no PSDB, os eleitores do PSDB, porque era um negócio do equilíbrio, né? Não era em cima do muro foram taxando, né? Mas tinha um negócio do equilíbrio, né? Pô, a coisa tá indo bem, né? Deixa do jeito que tá, né? Não vou encher muito seu saco, não vai ser uma coisa raivosa, né? Não é? Você acha que as pessoas podem vão cansar dessa briga ideológica e de repente voltam mais pro centro-direita, pro centro-esquerda, ou só centro? Acho. As pessoas... O brasileiro não é um povo do conflito, né? Se você pensar, da redemocratização até o início dos anos 2000... O que as pessoas falavam do brasileiro sobre a política? Que o brasileiro não se interessa por política. Se o brasileiro se interessasse, o país ia ser melhor. O brasileiro precisa acompanhar mais a política. Se o brasileiro acompanhasse a política, o Brasil ia ser melhor. Agora as pessoas estão, pelo amor de Deus, brasileiros, parem de acompanhar a política, parem de se interessar pela política, porque vocês estão bagunçando tudo. É uma novidade para nós, enquanto sociedade, esse interesse do brasileiro pela política. E acho que é ok, num período de aprendizado, que você se engaje com as coisas sem saber exatamente como elas funcionam, sabe? Isso. Esse interesse significa que eles estão entendendo? Ainda não, mas se a gente conseguir... pensa como é que era a relação do brasileiro com o tênis... antes do Guga. A gente, em forma geral, a gente não acompanhava o tênis. Isso. Não sabia as regras. Aparece o Guga. E era um esporte de elite, esporte de elite. Aparece o Guga. E um brasileiro começa a ganhar, todo mundo passa a acompanhar, passa na Globo, as pessoas não... A gente continua sem saber exatamente as regras, né? Tinha partida do Guga no Rio, as pessoas xingavam o oponente, vaiavam quando o cara ia sacar. Um engajamento... Era uma torcida que nem de futebol, né? Isso, porque... Tudo vira uma torcida de futebol, né? Quem nós somos é a torcida de futebol, né? O que a gente entende de fazer é a torcida de futebol. Então, a gente levou a torcida de futebol pro tênis e agora a gente está levando a torcida de futebol para a política. Porque a política é uma novidade para muitos brasileiros hoje, como o tênis era lá nos anos 90, quando o Guga apareceu. É uma comparação inteligente. Eu acho que a gente vai ter uma depuração. Algumas pessoas vão deixar de acompanhar a política porque vai ficar chato, vai perder o interesse da novidade. Mas algumas dessas pessoas vão permanecer. E depois que permanecerem, se acostumarem, saberem um pouco mais, vão entender que a razão de ser da política é conversar com quem é diferente. Né? A política substitui a guerra. E a guerra só tem uma possibilidade. Você mata a pessoa ou a pessoa te mata. A tomada de decisão, a resolução dos conflitos na guerra é você matar outro cara. A política é a substituição disso porque a gente resolve as nossas diferenças de uma forma pacífica. E a gente toma decisões baseadas no voto e que, nesse processo, uma das coisas fundamentais é a reabilitação do derrotado.
uma das coisas fundamentais da política democrática é o cara disputar com você uma eleição, perder para você e ele te ligar dizendo parabéns, perdi, conta comigo. E ele falar para os eleitores dele, gente, muito obrigado pelo apoio, eu perdi, agora nós vamos fazer oposição, nós vamos fiscalizar e a vida segue. A vida segue. Na vida democrática, há uma parte a ser preenchida pelo derrotado. O derrotado tem um papel fundamental ali. E isso é importante para a estabilidade do sistema. Quando você passa a tratar o derrotado como alguém com quem a gente não deve ter contato, ou a derrota como a morte, ou a vitória como um golpe, você rompe com a dança da política. E uma coisa muito preocupante que vem acontecendo, né? Na legislatura passada, publicaram uma vez a foto do Freixo falando com Kim, que é uma não notícia. São 2 parlamentares que estão no parlamento e que estavam conversando, que é uma prática absolutamente normal no parlamento. E as pessoas dos 2 lados, quem gostava do Freixo ou atacou por estar falando com Kim, e quem gostava do Kim atacou porque estava... Essa situação é insustentável. E essa situação leva à total incapacidade das pessoas fazerem política. E falando em derrota e vitória, um Trump derrotado há 4 anos atrás volta, né, todo pomposo depois de 4 anos, né? Todo cheio de razão. Ele é um liberal? Não. Nunca foi. Não entende as coisas mais básicas do liberalismo, na minha visão. Acho que o liberalismo tem alguns princípios básicos dos quais o Trump claramente discorda. Eu acho que o liberalismo, a visão liberal de uma sociedade é da força pela diferença. Então a gente acredita que as sociedades se tornam mais fortes, mais inovadoras, mais interessantes quando há pessoas com visões, backgrounds e convivências e vivências diferentes, que há uma força no que cada um traz para a sociedade, que uma sociedade homogênea pode ter uma ou outra vantagem sobre a sociedade diversa. É mais fácil mobilizar, por exemplo, pessoas, grupos sociais mais homogêneos, mais fácil estimular certos sentimentos, mas que a força da sociedade está nessa colcha de retalhos que a gente constrói. E, economicamente, a visão liberal é que a economia prospera e a riqueza é gerada pela cooperação. Ideias diferentes fazem com que a gente melhore não só a geração de riqueza, mas o bem-estar, né? É acreditar que da onde vem essa madeira e da onde vem essa outra podem ser de lugares absolutamente diferentes, mas a melhor versão dessa mesa vem com a junção desses materiais, que a gente consegue ter acesso a recursos de lugares diferentes, a gente consegue fazer um copo melhor, mais barato, a gente consegue fazer com que mais pessoas tenham acesso a certos bens. E ele não acredita, né? Uma visão nativista da economia. Esse tarifaço que entrou em vigor no dia 5 de abril, onde, inclusive, tarifou produtos brasileiros em mais 10%. Está uma briga lascada com a China. Como que isso vai mexer na geopolítica ou na economia mundial? Acho que mexe com os dois, na geopolítica e na economia. Vai desorganizar algo que, bem ou mal, já estava organizado? Pelo menos as pessoas já se entendiam do jeito que estava? Acho que havia, nos últimos 80 anos, do pós-Segunda Guerra, havia uma forma de se fazer, inclusive, discordâncias geopolíticas, né? Havia um modelo geopolítico em que os Estados Unidos eram um player importante, um representante de uma ideia
ocidental de política internacional, com os seus parceiros e o fortalecimento de algumas alianças, principalmente Estados Unidos e Europa, como representantes não só de uma visão econômica do mundo, baseado de forma ampla nos conceitos do livre comércio globalizado, mas também de uma visão política para o mundo, baseado na democracia liberal, no fortalecimento desses regimes pelo mundo e na oposição a certos modelos de política. Mesmo que na política internacional haja uma grande dose de hipocrisia, de você ser um promotor da democracia e não ter problemas em fazer negócios com a Arábia Saudita, por exemplo. E tudo bem, é a forma como as coisas aconteciam. Durante muito tempo a gente teve a União Soviética, que também tinha a sua forma de ver o mundo, também tinha seus parceiros preferenciais, também tinha a agenda que gostaria de avançar e também tinha a sua dose de hipocrisia. Agora, o que a gente tem visto de uma forma absolutamente impensável há 5 anos atrás é a distribuição dessas alianças de 80 anos. É o Trump ofendendo o Canadá, né? Não é como foi no seu primeiro mandato a questão com o México baseada na questão migratória. Isso. Ele está falando sobre o Canadá e o tráfico de drogas da fronteira do Canadá para os Estados Unidos, que é uma questão relativamente irrisória. O Trump não só levantando um debate com a Europa sobre a defesa da Europa, que há um debate ali, tudo bem. Há um debate a respeito da Europa ser menos dependente dos Estados Unidos para sua própria defesa, de termos os países europeus gastando um pouco mais em defesa do que gastam. Mas essa é uma forma de você, a um tema, e num tema como num casamento, você pode conversar com seu marido, com a sua esposa. Ou você pode simplesmente pedir o divórcio. Ele justifica esse tarifaço, né? Vou colocar o nome tarifaço, que é o apelido que a imprensa acabou dando, que é uma forma de proteção da indústria e que isso irá e que de alguma forma isso vai gerar mais empregos para os americanos. Ao mesmo tempo, os especialistas, muitos, dizem que isso não vai acontecer, o que vai acontecer é uma grande recessão mundial, inclusive para os próprios Estados Unidos, porque esse tarifaço vai deixar inclusive os produtos que eles já estão acostumados a consumir, porque eu nem sei o que os Estados Unidos produzem, porque vai para os Estados Unidos, você olha embaixo, é tudo meio de China. Né? No máximo desenvolvido nos Estados Unidos. Isso. Estou falando as coisinhas que a gente compra quando faz viagem, né? Não sei os grandes... A indústria de aço é brasileira, então depende da gente, né? Que aí e também os produtos vai ter essa recessão, porque o poder aquisitivo do americano já tem uma certa perda ao longo dos anos, como o brasileiro, como a economia em geral, inclusive pós-Covid, né? Que deu uma desajustada no mundo. Só que todo mundo fala que vai existir uma recessão. Qual o caminho que você acha que vai acontecer? Vai acontecer uma recessão? Ou o mundo vai se ajustar antes dela? O mundo acaba se ajustando, mas o custo desse ajuste pode ser brutal. Nós nos ajustamos depois de uma pandemia, mas a gente perdeu muitas vidas, perdeu-se muita riqueza, muitos países do mundo sofreram com inflação, muitos incumbentes perderam eleições porque as economias foram tiradas do seu equilíbrio. Então o ajuste acaba acontecendo, mas o custo desse ajuste pode ser muito grande. O Trump não está fazendo nada que o Brasil já não tenha feito tentando revigorar as nossas indústrias, né? As tarifas que o Trump ameaça o mundo de colocar, o Brasil já coloca um monte de gente. Eu ia dar um exemplo. Qual que é? Porque o Brasil reclamou muito, né? Formalizou um descontentamento do tarifaço. Mas se você for pensar, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que é mais fácil para as pessoas entenderem, porque deve ter outras tarifas que foram
colocadas a mais com os produtos internacionais, mas o que mais as pessoas vão lembrar que é o da blusinha, da Shein. Pô, tarifou, não tarifou? Exatamente. Por que os Estados Unidos é ruim e no Brasil aqui pode proteger, lá eles não podem proteger? Qual que é a diferença? A Janja dizendo que a tarifa das blusinhas seria paga pelos empresários e não pelos brasileiros, é exatamente o Trump achando que ele está colocando um imposto sobre a China. Não está colocando imposto sobre a China, está colocando imposto sobre os americanos. O Brasil tenta proteger a sua indústria há décadas usando o mesmo expediente. A gente faz com que as coisas fiquem mais caras para os brasileiros. A gente cresce no Brasil, e nós temos gerações e gerações de brasileiros que cresceram achando que o fato de uma televisão custar mais no Brasil do que nos Estados Unidos é um fator da natureza. É tão natural quanto ser calor no Rio de Janeiro em dezembro e ser frio em Chicago. É como o mundo é assim, né? Lá é verão, aqui é inverno, lá é inverno, aqui é verão. Não é porque a gente coloca tarifas sobre os produtos estrangeiros para eles serem mais caros mesmo. A gente faz de propósito. As coisas não são mais caras no Brasil, tudo é mais caro no Brasil, esse microfone, essa camisa, porque elas simplesmente são mais caras. É porque a gente, de propósito, exatamente, a gente, de propósito, faz com que as coisas sejam mais caras, porque nós queremos proteger as nossas indústrias, como o Trump está querendo proteger as indústrias americanas. As indústrias brasileiras produzem microfones mais baratos, brasileiros, televisões mais baratas brasileiras, camisas mais baratas brasileiras, porque nós protegemos esses setores há décadas e décadas? Não. O que a gente faz é com que as nossas indústrias fiquem menos competitivas e mais dependentes das tarifas. O Brasil não pode retirar as suas tarifas porque as indústrias brasileiras vão quebrar. Todo mundo deve ter ouvido esse argumento. E por que as indústrias brasileiras quebram sem tarifa? Porque não são competitivas. Como que você acha que o Brasil deveria, de forma real, ter se posicionado sobre essa questão das tarifas do Trump? O Brasil, se tivesse alguma noção, teria ficado quieto, né? Porque a gente está sentando em cima do nosso rabo para falar do rabo do outro. É, por isso estou falando, é difícil, A gente é um país super fechado à economia global. O que o Trump está fazendo é fechar os Estados Unidos para a economia global. E o Brasil já é bastante fechado. A diferença é que os Estados Unidos muito mais relevante mundialmente do que o Brasil. E o impacto disso na economia americana não é nenhuma questão de como isso vai ser no futuro. Já está acontecendo. Todos os dias a gente tem visto a bolsa caindo, a perda de valor das empresas americanas na casa dos trilhões de dólares. Acho que o Trump subestimou os efeitos da economia. Primeiro, o campo político do Trump dizia que os efeitos não seriam perceptíveis, não seriam muito grandes, e hoje eles já estão dizendo que é uma dor passageira para um futuro brilhante, que também é uma promessa que a gente escuta muito no Brasil. Olha, o seu tablet aqui custa muito caro, mas nós estamos esperando que vai abrir uma fábrica brasileira de tablet, e aí sim o tablet brasileiro é a famosa lei da informática, né? Que a gente não podia... Só que aí taxa em 50% a 100% os componentes para fazer o tablet aqui acaba sendo caro do mesmo jeito. Exatamente. E essa é uma cegueira que também está afetando o Trump, de acreditar que o fechamento dos Estados Unidos para o comércio internacional... Ele vai produzir as coisas mais baratas. Mas os insumos são importados. É isso que eu falo. E aí você acaba tendo que abrir exceções para não prejudicar as indústrias que você quer ajudar. Você tem que abrir exceções para não tornar muito cara a produção desses produtos. E chega uma hora que você já abriu tantas exceções que no final você está fazendo uma gestão de tarifas para diferentes setores. E aí vira uma típica política pública brasileira, que é o seguinte: você coloca uma regra para todo mundo e aí depois você vai vendendo exceção para quem é bom de lobby, né? E vamos falar um pouco do Livres, né? O movimento, né? Que o Mano Ferreira, inclusive nosso amigo, faz parte. Vocês nasceram ou foram constituídos no PSL. E depois de algum momento
viraram um movimento livre, né? Sim. Independente, viraram um movimento independente. Como que foi essa transição, né? De sair de um partido político e se fortalecer? Porque hoje é um movimento importante de constituição de líderes, essas coisas. Mas como que foi essa transição? Foi muito traumática, assim. Esse não era o plano, né? As pessoas que estavam lá liderando a época tinham uma visão de construção organizacional para ser um partido político. O Livres nasce no PSL em 2016 e passa 2016, 2017 inteiro se organizando para se tornar um partido político. A ideia era que o PSL em algum momento fosse se tornar esse partido com instituições mais democráticas, um partido aberto, um partido mais voltado para uma organização do século XXI. Os partidos brasileiros são, em geral, organizações do século XIX. Tem um dono, o dono tem seus braços direitos que tocam os partidos nos estados. A ideia era construir um partido diferente. E as promessas que tinham sido feitas a essas pessoas que lá estavam sendo cumpridas. O Livres controlava a comunicação do partido, controlava a fundação do partido. Muitos dos diretórios estaduais já eram controlados pelo pessoal do Livres. Eu acho que no momento da ruptura já eram metade dos diretórios estaduais. Mas o presidente do partido, à época, convidou o Bolsonaro para entrar no partido. Eu não estava no Brasil, eu estava fazendo doutorado, mas eu acompanhei porque eu voluntariamente já ajudava o então Livres PSL. E quando ficou evidente que o Bolsonaro estava mesmo entrando no partido, as pessoas entregaram seus cargos imediatamente, pediram demissão e resolveram pensar em uma forma de como continuar aquele trabalho. Não era muito óbvio o que aquilo viraria, por alguns motivos. Primeiro, porque toda a história da organização era desenhada para ser um partido político e ficou muito claro que não haveria como virar um partido político naquele momento. Custa muito caro criar um partido político no Brasil. O Brasil é muito duro com quem quer criar um partido político, embora nós tenhamos 35 partidos registrados. Aproveitando esse gancho, qual a principal pauta do Livres? E aí você está falando, vamos emendar duas, a pauta, e você falou dessa questão de partido, né, da dificuldade de criar partido. Muitos dos movimentos, né, o próprio MBL agora, que é um partido, vira um partido, né? Vocês saíram do partido. Sim. Muitas vezes ao contrário. O movimento vira entra no partido. Isso. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm sempre seus candidatos, né? Qual a pauta e como que vocês escolhem seus candidatos? Ou os candidatos que vocês vão apoiar, né? Sim. A gente tem uma visão de que... Bom, nós somos, primeiro, um movimento que se identifica como liberal e um liberal clássico, no sentido de que a gente gosta de uma economia competitiva, de mercado livre, de pouca interferência do governo em decidir quem ganha, quem perde, onde você pode trabalhar, onde você não pode trabalhar, o que você pode produzir, o que você não pode produzir. A gente prefere a competição do que a distribuição de favores. E a gente tem uma visão de sociedade liberal, moderna, e que as pessoas possam viver suas vidas da forma que preferirem, possam se expressar da forma que preferirem, possam trabalhar da forma que preferirem. Você acha que o eleitor brasileiro, aí, depois aproveitando, o eleitor brasileiro está amadurecido para entender essa pauta? Ou se não tivesse, acha que em algum momento ele vai entender esse centro liberal que vocês de repente representam? Não acho que está preparado, mas acho que também não é o eleitor brasileiro, acho que é o eleitor do mundo. Do mundo em geral? Acho que muita gente se volta para a política na expectativa de que alguém te diga o que fazer, né? Não é só no Brasil que a gente espera por um salvador da pátria. As pessoas
associam a política a homens fortes, né? É até uma questão que as mulheres têm muita dificuldade de ter sucesso na política, e várias das mulheres que têm sucesso na política são mulheres que adotam, escondem os filhos, cortam o cabelo curto, porque tem essa imagem da autoridade, de alguém que te diz o que fazer. E acho que a pauta liberal de dizer, olha, não, a nossa pauta é que você sabe bem o que é melhor para você. Então a gente só quer que as outras pessoas não te atrapalhem muito. No mundo inteiro não é uma pauta de 51% dos eleitores, né? É uma pauta de 10%, de 15%. Mas que eu acho que também é importante que exista esses 10%, esses 15% no Brasil. Quando eu comecei a me interessar por essas coisas, como eu te disse, eu sempre gostei de política, mas eu não sabia exatamente o que eu era. Eu achava que os liberais brasileiros precisavam existir, pelo menos. E eu tenho muita satisfação de saber que hoje a gente existe, sabe? E eu não tenho expectativa de que vamos virar 51% dos brasileiros, mas acho que essas ideias precisam, porque algumas pessoas vão se identificar, ou então algumas pessoas vão se identificar com uma ou outra posição. E aí que eu acho que é importante estar aberto a conversar com todo mundo sobre temas, porque em alguns temas eu vou concordar com os caras da direita, alguns temas eu vou concordar com os caras da esquerda. O importante é a gente conseguir conversar com as pessoas e conseguir ser parte desse diálogo, sem querer ser a voz majoritária. Tomara que eu consiga ser a voz majoritária. E como vocês escolhem seus representantes? A gente tem uma política de portas abertas. Então, qualquer pessoa que quiser... O Livres é uma associação civil. Né? Qualquer pessoa que quiser se associar pode se associar. E é aberto a qualquer pessoa. Nós temos a nossa visão. Nós temos lá no site nossos 10 princípios. Nós temos nós não somos neutros, mas todo mundo que quiser se associar pode se associar. Nós temos um programa de capacitação de lideranças que chama Projeto Nabucco, e nós temos um programa de líderes. Esses líderes têm encontros mensais e nós temos palestras. É só para jovem ou é para pessoa mais velha? Tem idade para isso? Não, tem gente de todas as idades, de 16 anos para cima. A gente tem encontros mensais e não há uma expectativa de que essas pessoas virem candidatos, que vão se candidatar. Inclusive, durante as campanhas, a gente nem pode fazer nada. A restrição sobre a nossa atuação durante as campanhas é imensa. Então, em anos eleitorais... Mas uma restrição não é legislação, é? É legislativa, sim, porque tem uma regra eleitoral. As regras eleitorais no Brasil são bem cinzas. Eu não entendi, eu não sabia disso. Pra mim é verdade isso. Porque tem o entendimento que a gente adota é um entendimento que o TSE costuma adotar, que é o seguinte: nada que pode ser comprado no mercado pode ser oferecido a um candidato de graça. Como hoje qualquer coisa pode ser comprada, inclusive um post em rede social, eu não posso fazer um post de rede social falando de um candidato no período eleitoral. Porque pode ser financiamento cruzado de campanha. E isso gera multas altíssimas e gera cassação para o candidato. Então, como a minha organização, o Livres, vive exclusivamente de doações, o TSE pode interpretar que você doou para a minha organização, não porque você acredita no meu trabalho, mas na expectativa de que, durante o período eleitoral, eu vou fazer um post dizendo que você é um cara muito bom. Entendi. Então, durante o período eleitoral, a gente não fala de candidatos. Nos anos eleitorais, a gente publica um livrinho chamado Caderno de Políticas Públicas, que tem propostas de políticas públicas, e nós só falamos de propostas para evitar correr o risco de sermos punidos pelo TSE. E nós temos no nosso corpo de associados pessoas que se candidatam a diferentes cargos, mas nós também temos um produto que chama o termo de compromisso, que é o seguinte: você quer assumir um compromisso com uma proposta. Sei lá, você quer assumir um compromisso de uma proposta de desburocratização dos alvarás na sua cidade, como candidato a vereador. Então você vai lá, assina um termo de compromisso com a gente, não fala, olha, eu estou aqui me comprometendo a zerar a burocracia para emissão de alvará para atividades de baixo risco em Petrópolis. Então essa é uma forma
eu conseguir conversar com pessoas que às vezes não concordam com 100% das nossas pautas. Certo. Mas se você concorda com uma, eu também quero te ajudar. Isso. Sabe? E para encerrar, o que você falaria para um jovem, né? Imaginando aquele jovem que você foi lá atrás, né? Que igual eu também fui. O que você falaria para um jovem que pretende ou que quer ingressar na política, ou quer fazer mais política, quer entrar, quer centro acadêmico, né? Faculdade, política na faculdade. O que você falaria para esse jovem? E aí a última é o que o Magno quer deixar de legado? Putz, eu falaria pro jovem que não tem coisa mais legal para se fazer do que falar sobre coisas que concernem a nós todos. Eu acho que a política é uma das grandes invenções da humanidade. A gente passou literalmente centenas de milhares de anos matando uns aos outros. E a gente desenvolveu essa coisa, essa tecnologia, que é uma forma organizada da gente resolver nossas diferenças. E é uma forma organizada de a gente resolver nossas diferenças baseado em ideias. Pô, é uma coisa bonita pra caramba. E que a gente não pode deixar que as pessoas que fazem mau uso dessa tecnologia contaminem o que essa coisa sabe assim, imagina a gente entender a facilidade que os carros nos trazem, que os meios de transporte nos trazem, baseado só nos caras que tiram racha e mata pedestre na calçada, assim, sabe? Qualquer coisa pode ser usada de uma forma ruim. E até as grandes invenções da humanidade. Então, a política também pode ser usada de forma ruim, mas eu acho que os jovens não podem se deixar levar pelo mau uso que se faz da política. E do legado? Acho que por mim já tá bom. Eu queria que as pessoas que têm uma visão de uma sociedade tolerante, moderna, aberta, acomodadora dos vários estilos de vida, pudessem ser vistas na televisão e nos jornais e nos podcasts. E acho que hoje nós já somos. Não sei por quanto tempo nós seremos, mas hoje nós somos. Eu não acho que a gente vai eleger jamais 350 deputados, mas eu gosto de saber que tem 20 que tem ao menos o pensamento e a linha de pensamento do movimento. Isso. Que de alguma forma tenta implementar alguma das ações. E que são tradições centenárias, assim, de tolerância de vidas diferentes. Que a gente falava antes de entrar no ar aqui do que me atrai em São Paulo, que é essa possibilidade de você estar andando na Avenida Paulista e ter alguém com o kippah, tem uma muçulmana, tem alguém pregando. E que legal, assim, é isso que me motiva, que a gente consiga manter a nossa sociedade entendendo que tudo bem, a gente precisa se respeitar. O princípio mais liberal, mais bonito que eu acho é da tua liberdade e da minha liberdade. Então, se a gente conseguir manter o Brasil e o mundo em uma sociedade em que nós possamos gozar da nossa liberdade e principalmente, tem uma frase muito bonita do Joaquim Nabuco que é sobre educar os seus filhos no amor à liberdade alheia, né? Porque amar a nossa própria liberdade é muito fácil, né? O que nós temos que ensinar aos nossos filhos é amar a liberdade do outro de cometer os erros que ele pode cometer. Ele tá errado, o cara pode estar errado. Ele tem uma opinião errada, tudo bem, mas deixa ele. Desde que ele não tá esteja... no direito dele. Exatamente. Porque às vezes o errado pode ser você. Pensar diferente, ele tá no direito dele. Exato. Às vezes está errado. Você tem que respeitar. Isso. Está errado, ele está no direito dele. Porque às vezes o errado, talvez eu que tô errado, pô. Talvez eu é que esteja... Ele está certo. O errado te faz refletir. Exatamente. Na pior das hipóteses, você vai aprender... E voltar um pouco no teu ponto da conversa com o Orlando Silva, né? Na pior das hipóteses, eu vou sair dali achando que eu tô muito mais certo do que eu achava antes. Isso. Porque eu vou ouvir o argumento dele e falar, não, mas, pô, na verdade, eu vou melhorar o meu argumento. Isso. Então, eu acho que o valor que eu
que eu gostaria de ver na sociedade é essa questão de amar a liberdade do outro, deixa o cara fazer o que ele quiser e tá tudo certo. Magno, valeu, cara, por compartilhar essa tua experiência, falar um pouco do Livres, falar um pouco de mundo, né? Assim, é sempre bom ter alguém, né, pra gente poder... que nos faça refletir sobre as coisas, né, cara? Muito obrigado, viu? Não, pô, obrigadão, sim, cara. Foi fantástico bater esse papo contigo. E você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real com o entrevistado Magno do Livres Movimento, não se esqueça, vai no Instagram e nos siga e dá o seu clique no YouTube. Valeu, obrigado.